Boa tarde, gente. Tá todo mundo bem? Sejam todos bem-vindos à terceira aula de A Vida de Cristo. Quem aqui é a primeira vez na aula, levante a mão. Tá todo mundo, hein? Gente, a gente vai orar para começar a nossa aula, tá bom? Abaixe suas cabeças. Todo mundo tranquilo. Sei que tá todo mundo a fim de aprender. Tá bom? Oremos. Pai querido, Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia estarmos reunidos aqui em Tua presença, para aprendermos cada vez mais contigo, Pai. Abençoe a vida de cada pessoa, Senhor, que está aqui nesse momento. Abençoe a vida daqueles que ainda estão por vir, Pai. Nos dê uma ótima semana e que cada pessoa aqui possa aprender cada vez mais contigo, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, meus irmãos. Dê boa tarde pro irmão do lado, ou dê um joinha assim de longe, não pode chegar muito perto, não é mesmo? Eu sei que vocês estão revisando aí, que eu estou só olhando, vocês estão revisando a aula da semana passada, que foi fantástica, né? Tá todo mundo lembrando tudo. Então, pra gente fazer essa revisão de maneira top, agora nós vamos fazer um quiz! E pra isso... Quem aqui já brincou da brincadeira vivo ou morto? Né? E é assim que a gente vai fazer a nossa dinâmica. Eu vou fazer uma pergunta que vai aparecer aqui no slide. E se for verdadeiro, vocês vão ficar de pé. Se for falso, vocês vão ficar sentados. Deu para entender? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vamos fazer um teste. Em Manaus... neva, verdadeiro ou falso? Valendo! Irmão, isso mesmo, arrasou, isso mesmo. Em Manaus é muito quente, verdadeiro ou falso? Olha, fiquem de pé, congela. Isso mesmo, assim mesmo, tá? Fiquem de pé, podem permanecer de pé. Começar logo no gás. Primeira pergunta, pode soltar aí. Os escribas já interpretavam a lei antes do cativeiro. Verdadeiro ou falso? Valendo. Sim, tem certeza? Pode perguntar aí dos universitários. Olha para os professores, ver se eles estão sentados, se eles estão em pé. Vou ler de novo. Os escribas já interpretavam a lei antes do cativeiro. Qual é a resposta? A resposta? Falso! Olha, não acredito não que vocês não estavam revisando. Ó, era sentado que era para vocês estarem. Falso é sentado. Olha aí, ó. Falso é sentado, tá, gente? Verdadeiro é em pé. Mas essa daí, porque vocês estão meio assim, na hora do almoço, estão meio dormindo. Vamos para a segunda, que eu sei que vocês vão acertar. Próximo. Fariseu significa separado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro é em pé. Olha, ali tem os irmãos. Tem um irmãozinho ali que tá bem assim, que é para qualquer coisa senta, qualquer coisa levanta. Isso mesmo, tá? Qual é a resposta? Verdadeiro, parabéns, eu sabia que vocês iam recuperar. Próximo. Os fariseus eram grandes amigos dos pecadores, comiam até tambaqui assado junto. Isso é verdadeiro ou é falso? Ei, professor, não dá dica aí não, professor. Ó, fica aí na tua. Muito bem. Resposta? Falso, arrasaram todos vocês. Próxima pergunta. Uma das grandes características dos saduceus era que não criam na ressurreição dos mortos. Verdadeiro ou falso? Muito bem, tá meio dividido, meio assim. Vamos ver. Resposta? Verdadeiro. Quem tá em pé acertou. Próximo. Os zelotes eram os principais apoiadores dos romanos por causa da vantagem que teriam. Verdadeiro ou falso? Será? Será que é verdadeiro? Será que é falso?
Resposta. Falso. Acertaram, igreja. Parabéns, vocês estão top. E continuem aí com essa aula maravilhosa, com esses professores top de vocês, tá? Valeu! Oi, oi. Que revisão maravilhosa, hein, gente? Percebi que tá todo mundo estudando, hein? Na prova vocês vão tirar 10, com certeza. Quem quer tirar 10 na prova aí? Beleza. Antes da gente começar, gente, vocês vão receber a pagelazinha para vocês marcarem a presença. E você que fez a tarefa das 30 características da semana retrasada, que a gente deu mais uma semana, se você fez, você dá um ok, tá? Tá certo? Beleza. Vamos para a terceira aula de vida de Cristo. E o que nós vamos falar hoje sobre a vida de Cristo? Vamos começar pelo nascimento de Cristo. Repita comigo. Nascimento de Cristo. Aí você me pergunta, professor, mas onde foi que Cristo nasceu? Alguém sabe? Belém? Belém do Pará? Quando eu era criança eu achava que era Belém do Pará, gente. Vou confessar para vocês, ó. Eu ficava imaginando como é que Jesus nasceu aqui em Belém do Pará, depois foi lá para Israel. Foi de barco. E Jesus nasceu em Belém, de Judá, ou Belém da Judéia, que era o nome antigo. Alô? Que era o nome antigo da Judéia. Depois a gente fala mais sobre isso, que é um assunto um pouco mais extenso. E Belém da Judéia, vocês podem acompanhar comigo aqui na lousa? Anotem depois. Só olhem aqui para mim. Tá? Belém da Judéia era aqui embaixo. Vocês estão vendo? Pode pôr o mapa aí, por favor? Isso. Belém da Judéia era aqui embaixo. E Jesus nasceu em Belém, como está escrito em Lucas 2, do 1 ao 12, foi a grande profecia que Deus já tinha dado ao povo de que Jesus nasceria em Belém, por meio de Maria. E a Judéia é como se fosse uma metrópole, vamos supor que como fosse Manaus hoje em dia. Era uma grande metrópole. E sabemos que Jesus, depois que ele nasceu em Belém, de Israel, Belém da Judéia, ele passou a morar... Cadê meu amigo daqui da plaquinha? Não é o cara, não. Não. É o outro. Tem não? Tá, não tem problema. Ele passou a morar na Galileia. Tanto que tem aquela música do Fernandinho. Galileu, Jesus. Sou um ótimo cantor. E Jesus nasceu em Belém para que a profecia fosse cumprida, mas ele cresceu, engordou, brincou, aposto eu, na Galileia. Mas Galileia era um interior longínquo da Judéia. É como se fosse... Diga o nome de um interior longe para mim. São Gabriel da Cachoeira, Boca do Lobo. Muito longe. Enfim. E com isso, todas as profecias foram cumpridas. Então, a próxima cidade importante, Belém de Judá foi aonde? Foi a cidade onde Jesus Isso mesmo, Belém da Judéia, a cidade onde Jesus nasceu. Isso aqui tudo que nós vamos mostrar para você hoje
é por onde Jesus andou. Os principais lugares, não dá tempo da gente falar todos, infelizmente, então nós escolhemos alguns principais, tá bom? O primeiro deles foi Belém de Judá, e o segundo, a cidade onde Jesus cresceu, que é Nazaré. Onde é a cidade onde Jesus cresceu? Nazaré, muito bem. Cidade onde ele nasceu? Cidade onde ele nasceu? Belém. Cresceu Nazaré, tá? Nazaré também foi a cidade onde Jesus começou o seu ministério na palavra, tá? Também foi a cidade onde ele começou o ministério dele na palavra. Nazaré ficava mais ou menos aqui, ó. Aqui nessa parte do mapa, isso aqui é o mapa daquela região onde fica Israel hoje, onde fica a Síria, onde fica o Egito, é aquela região lá da Ásia ali, né, do Oriente. E nessa região específica, aqui, ó, pontilhada aqui ao redor, Jesus passou grande parte da vida dele e andou nessa região. Nazaré também ficava, tá aqui, Nazaré fica mais ou menos aqui, ó. Aqui no centro, nós temos aqui, a mais ou menos leste, nós temos o Lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, né? Ou então o Lago de Genezaré. Não era um mar, era um lago, tá? Só que ele era grande, aí tem gente que acha que era um mar e tudo mais. Mas foi nessa cidade onde Jesus passou a sua infância e a sua juventude. Depois de algum tempo, Jesus se tornou o carpinteiro daquela cidade, ele teve uma profissão, ele teve uma vida ali, antes dele começar o seu ministério. Tá? Mas por que essas coisas são importantes para nós? Você já parou a pensar? Por que será que Deus escreveu essas coisas a respeito de Jesus? Se você perguntasse agora para Deus, quem é que o Senhor quer que eu seja? A resposta de Deus Pai seria, eu quero que você seja igual a Jesus. Essa seria a resposta de Deus para mim e para você. E toda a vida de Cristo, ela é um exemplo para nós daquilo que a gente precisa ser. Aqui em Nazaré, Jesus ele foi filho, tá? A infância dele, ele foi criado, a Bíblia mostra que ele foi criado ali por Maria e por José, tá? Então, filhos, agora uma mensagem para os filhos. Todo mundo aqui é filho de alguém, obviamente, mas eu estou falando para você que ainda não casou, tá? Você jovem, você adolescente. Filhos, a lição que Jesus ensina principal é que nós devemos ser obedientes aos nossos pais, tá? Você que é filho, seu pai ou sua mãe dá uma ordem para você fazer lá na sua casa. Não faça caras e boca, não fique assim, tipo... Você pode não falar nada, mas só com o seu rosto você já mostrou a sua desobediência. Aquele dedinho assim, não tem aquele dedinho assim? Ai, não vou fazer isso não, pai. Ai, não sei o quê. Esse dedinho não pode. Só você mostrar que você não está fazendo aquilo de bom grado, já é uma forma de desobediência. Então, ajude-nos a afazeres de casa. Nós temos muitos afazeres. E a nossa vida praticamente toda é a gente tentar fazer sempre tudo que está à nossa responsabilidade e cumprir com aquilo. E em casa não é diferente. Quando você casar, você também vai ter responsabilidade em casa. Então faça isso, ajude seus pais em casa. Ah, estou fazendo ministério. Ministério é uma parte, é importante, mas você tem que fazer alguma coisa em casa também. Outra coisa para os filhos, que nós aprendemos com Jesus, tire um momento com a sua família. Muitas vezes, nessa nossa correria, a gente não para para conversar com nossos pais, não para conversar com a nossa família. A tecnologia e tudo faz com que a gente fique só ali no smartphone, no celular, mas você precisa falar, você precisa se conectar com a sua família. Porque Jesus era assim. Outra coisa, estude, tenha uma profissão. José ensinou o ofício dele ao filho.
E Jesus aprendeu isso, ele era carpinteiro. Então trabalhe. Você que é filho, procure trabalhar. Trabalhe em casa, aprenda algum ofício e trabalhe fora também, ganhando dinheiro. Essa é a hora para você se preparar para o futuro. Agora, além da lição que nós vemos, que nós aprendemos com Jesus, de como ser filho, nós também aprendemos a lição de como ser pai. Agora é para você, pai e mãe que está aqui, né? Você acha que Deus, pai, ia colocar Jesus para ser criado por qualquer pessoa? Sim ou não? Não, né? A Bíblia mostra que José, ele era um homem justo. José, ele foi tipo assim um pai adotivo de Jesus, mas ainda assim era um pai, foi ele que criou Jesus como ser humano, né? E Maria era qualquer mulher? Sim ou não? Maria era uma mulher de Deus, a Bíblia mostra isso, né? Então eles criaram bem Jesus, eles criaram Jesus, deram o melhor deles, e parte daquilo que eles passaram para Jesus foi tudo aquilo que Deus ensinou, né? Então assim, você que é pai, você tem que tirar um momento na sua casa, na sua família, sem celular. Você tem que pegar, você tem que ser o exemplo, você tem que ser o primeiro. Olha, nós vamos sentar agora aqui na mesa, nós vamos fazer uma refeição juntos, e aqui sem celular, aqui é só conversa. O seu filho, talvez ele tenha um ataque de convulsão nessa hora assim, né? Sem celular, talvez você também, mas você tem que dar o exemplo. E aí vocês vão conversar, você tem que fazer isso, você tem que tirar esse tempo, né? Às vezes acontece, e você sabe disso, às vezes eu chego no restaurante, ou a gente vai a algum lugar, está todo mundo conversando, não, está todo mundo no celular, é verdade ou não é? Está todo mundo no celular, conversando com pessoas de todo mundo, conectadas com todas as outras pessoas, mas menos conectadas entre elas. Você, ó, você que é pai, você é o chefe da sua família. É você que traz isso aqui, ó. Ai, não quero, pai, não sei o quê, é muito chato. Tira o celular, então. Eu lembro que quando eu era adolescente, né, que eu estava aprendendo as coisas, a minha mãe, ela falava assim, ela falava, olha, tu quer levar uma surra? Aí eu já, assim, com os 12 anos de idade, a gente não tem mais medo disso, né? Minha mãe, ela era meio franzina naquela época. Aí eu... Tá, mãe, tudo bem, né? Aí eu ficava menos aflito quando ela falava isso, mas o meu pai, ele sabia onde é que ele podia, assim, sabe, me desestabilizar. Ele falou, olha, eu vou tirar teu celular. Aí, não, pai, não tira não, vou tirar teu videogame. Você precisa agir de acordo com as regras da casa. Era assim que meu pai agia comigo, né? Ele não precisava nem bater, não era só essas coisas aí. Então, passe tempo com a sua família, seja um exemplo. Na vida, os seus filhos, a sua família, eles vão fazer mais aquilo que você faz do que aquilo que você diz. Seja um exemplo. Boa tarde, pão e palavra! Cara, eu pensei que vocês ainda estivessem com um pouco de sono, mas eu percebi que já acordaram, hein? Ei, eu quero saber se você sabe seguir instruções, será? O que você acha? O meu amigo Max aqui vai me ajudar a testar se vocês sabem mesmo seguir instruções. Eu vou dar um comando e vocês vão ter que seguir. Mas olha, preste atenção. Tudo que eu disser, vocês vão ter que fazer também. O Max vai ser como se fosse um espelho de vocês. Porque tudo que eu disser vai ter que ser obedecido, beleza? Ok, então. Mas para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, vamos fazer um exemplo. Só para vocês pegarem melhor. Ok? Vamos lá, Max? Esqueci. Gente, vamos ficar de pé. A feijoada já passou o efeito. Vamos lá, vamos acordar. Vamos lá. Isso, tira a bolsa, se exercita aí. Dê 2 pulinhos. Muito fácil, né? Vamos lá, então? Agora, dê 3 voltas ao redor de si mesmo. 1,
2, 3. Calma. Não cai, pelo amor de Deus. Já bata palmas enquanto fala o seu nome 5 vezes. Tem nome longo aqui, né? Terceiro, permaneça sentado. Quarto, cumprimente a pessoa que está perto de você. Já deu um bom dia para essa pessoa? Boa tarde já, né? Quinto, fique em pé somente apoiado na perna direita. Já? Sexto, alongue os braços para frente. Alongue seus braços da forma que você preferir. Dá pra ver já o buchinho de quem comeu bem hoje no almoço. Já? Sétimo, fale para a pessoa da sua direita quantos dias você conseguiu meditar essa semana. Olha, eu tô de olho pros números nos dedos, hein? Quem bandidou essa semana? Eita! Max! Tá bom, gente, pode ficar de pé. Vocês perceberam que o meu amigo Max nem sempre obedeceu às instruções? Quem aí percebeu? Já sei, gente. Será que ele não meditou essa semana? Ah, é? Todos, é? Tá. Será que ele está desviado? Jamais, né? Pelo amor de Deus. Entendi, agora... Não, já sei tudo o que aconteceu. Ele não prestou atenção às instruções do líder. Sempre acontece, né? Como o Everton falou aqui hoje, a gente tem que ser um bom exemplo. Mas tome muito cuidado, porque os exemplos que nós tomamos para o nosso cotidiano vão influenciar nossas decisões. Eu vi algumas pessoas seguindo o primeiro passo dele errado. Será que você está fazendo isso durante a semana? Preste atenção no que diz Atos 5:29. É preciso antes obedecer a Deus do que aos homens. Boa semana, Pão e Palavra. Muito obrigada. Aê, pessoal. Que bacana, hein? Obrigado. Tá todo mundo cansado aí? Eu vi o pessoal meio tonto de ter girado. Eu fiquei tontinho ali. Agora... Pode ter. Nós vamos falar sobre o primeiro milagre de Cristo. Onde foi que começou o ministério da palavra mesmo de Jesus, gente? Não ouvi. Onde? Nazaré. E onde foi que Jesus nasceu? Beleza. Alguém tem ideia de qual é o primeiro milagre de Jesus? Transformou água em vinho, exatamente. Essa história, gente, aconteceu na cidade de Caná da Galileia. Caná da Galileia. Fica nessa região aqui em cima, perto de Nazaré, que vocês acabaram de ouvir. O que aconteceu lá? Começou o ministério de Jesus na palavra. E se eu perguntar para vocês assim na prova, gente, onde foi que começou o ministério de milagres de Jesus? E o da palavra? Nazaré, beleza. Jesus estava num casamento em Caná da Galileia. Depois, se você quiser a referência, está escrito em João 2, de 1 a 11. E Jesus estava lá no casamento e, em certo momento, acabou o vinho. E vocês podem perceber que isso aqui é um vaso de barro. Está todo mundo vendo? Na época, a água, o vinho, era guardado em vasilhas mais ou menos desse tamanho, nesse estilo. Tinha mais ou menos 80 litros de água ou de vinho. E, em certo momento da festa, acabou o vinho. Estava todo mundo dançando, se divertindo, até o momento que Maria, a mãe de Jesus, chegou.
Jesus, acabou o vinho, o que nós vamos fazer agora? Jesus prontamente disse, mulher, essa não é a minha hora. Aí Maria, Jesus, por favor. Jesus, tá bom. Então Jesus viu que tinha uma vasilha com água. Está todo mundo vendo? Está todo mundo enxergando? Com água. E ele fez o primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho. Transformou a água em vinho. E aí, Jesus mandou levar para o noivo, mandou levar para os convidados. Eu fiquei pensando, nossa, você está numa festa com Jesus e Jesus fazer um milagre desse na sua frente, que máximo, né, gente? E ali os discípulos começaram a crer mais nele, pois viram que ele era o Cristo, ele era o Messias. E que ele operou aquele milagre na frente deles. E eu não sei vocês, gente, mas eu adoro casamento. Quem aqui gosta de casamento? Eu adoro casamento. Quem aqui é casado? Levante a mão e diga eu. Mas diga com orgulho mesmo, eu. Quem é que quer casar um dia? Levante a mão. Olha os jovens tudinho querendo casar. Amém, amém, amém. Vocês vão casar. Gente, eu queria dar uma palavra para os casados hoje. Um ensinamento. Essa semana, enquanto eu preparava a aula, Jesus tocou no meu coração para falar rapidinho com os casados. Cadê os maridos aqui? Os varões, assim. Levante a mão, os maridos. Uhul! Maridos, eu tenho uma palavra para vocês hoje. Eu sei que o homem, ele tem dificuldade para ser romântico. É ou não é verdade? E as mulheres gostam de romantismo. É ou não é, mulheres? Os homens, eles têm um pouco esse problema de ser românticos, mas nós temos que ser românticos com as nossas esposas, gente. Nós temos que ser românticos. Eu sei que para alguns é mais difícil, mas se você tem alguma dificuldade com isso, peça ajuda de alguém mais velho espiritualmente. Peça ajuda de alguém que seja romântico com a sua esposa também. Ser romântico não é, eu vou levar ela para um restaurante caro, não sei aonde. Não, gente. Você quer fazer uma coisa romântica? Dá um chocolate para ela, diz como ela está bonita, né? Cadê as esposas? As esposas não iam gostar de ganhar um chocolate, um muito obrigado, meu amor, pelo jantar, umas flores, não é não? Não é não, mulheres? Ah, tá. Homens, está escrito em Efésios 5, 25 ao 33, que o homem tem que amar sua esposa como Cristo amou sua igreja. As mulheres, elas são sensíveis. Elas são como uma flor. A flor, se você der atenção, se você der o alimento, se você cuidar, ela vai florir, ela vai ficar linda. Agora, se você não dá atenção, se você não tira um tempo, se você judia da planta, o que acontece com ela? Ela morre. Então, homens, aí vai um exercício para vocês durante a semana. Quem topa? Só o irmão. Quem topa? Coitado, só o irmão quer ser romântico ali. Os homens, essa semana que vem eu vou perguntar, as esposas vão falar, hein? Vão tirar um dia da semana para serem românticos com as suas esposas. Um dia. Um dia só. E você vai poder fazer qualquer coisa romântica. Um jantar, um momento, a sós. Se você tiver filhos, deixe com a mãe, a sogra, só um tempinho. Só vocês dois. Lembre-se daquela época que vocês namoravam. Que vocês, não sei se agora voltou o cinema, né? Acho que não. Mas tirem um momento para vocês assistirem um filme até em casa. E outra coisa, que eu falo para vocês como experiência própria. Hoje, se eu não tivesse a minha esposa, que aqui está,
eu não teria chego nem na metade de onde eu estou, tanto espiritualmente quanto profissionalmente. Eu garanto para vocês, de verdade. E mulheres, agora é para as mulheres. Assim como está escrito em Efésios 5, 25, quando vocês chegarem em casa, vocês deem uma lida com seus maridos, diz que a mulher deve respeitar o seu marido. A mulher, ela ajuda o marido, assim como eu acabei de falar. Se não fosse minha esposa, gente, eu não conseguiria dar aula para vocês. Porque o homem, ele não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo e de uma vez só. Por isso que Deus foi maravilhoso e criou a mulher para ser a ajudadora do marido. Vocês entenderam? Então, qual é o exercício que os homens vão fazer essa semana? Ser romântico com a sua esposa. Vamos fazer uma revisão rápida, gente. Onde foi que começou o ministério de milagre de Jesus? Da palavra. Onde foi que Jesus nasceu? Deus abençoe vocês. Beleza. Nossa próxima cidade é também uma cidade muito importante, onde Jesus passou, é Cafarnaum. Repetindo comigo, Cafarnaum. Essa cidade, gente, ela existe até hoje, tá? Eu nunca fui lá em Israel, ainda não tive oportunidade, um dia eu gostaria muito de ir, mas essa cidade ainda está lá. E quando você chega na frente da cidade, não tem aquele arco geralmente, quando você chega, bem-vindo a São Paulo, bem-vindo a Curitiba, aí tem lá, bem-vindo a Cafarnaum, a cidade de Jesus. Então, Cafarnaum, ela também fica nessa região da Galileia, tá? A maior parte das cidades que a gente falou aqui fica lá. Jesus, ele andou muito por essa região, então fica mais ou menos aqui, ó. Sudeste, mais ou menos aqui do mar da Galileia, que fica aqui no centro, tá? Cafarnaum, então, foi a cidade onde Jesus morou. Se a gente perguntar na prova, assim, se cair, onde foi a cidade onde Jesus morou? A resposta é? Cafarnaum, muito bem. Foi essa cidade também aonde Pedro morava. A casa onde Pedro morava, ela ainda está lá até hoje. Eles fizeram tipo assim uma redoma de vidro ao redor, que é para já foram mais de 2000 anos, né? Era para preservar. Aí fizeram uma igreja em cima, então essa casa de Pedro lá está lá até hoje também. Se você quiser, você pode dar uma olhada na internet, as fotos. E durante todo o ministério de Jesus, praticamente, a partir daquele momento que Jesus foi batizado, ali no Rio Jordão, por João Batista, Jesus passou a morar em Cafarnaum. Antes ele morava em Nazaré, aí depois ele passou a morar em Cafarnaum, né? Agora, qual que é a lição que Jesus ensina para a gente, estando lá em Cafarnaum? Foi ali também que Jesus desempenhou o seu ministério. Então, durante todo esse período que ele esteve em Cafarnaum, foi o período do ministério dele, o período em que ele desempenhou a missão que Deus Pai havia dado para ele, né? E isso foi até o final da sua vida. Então, é em Cafarnaum que Jesus nos dá o exemplo de como sermos servos de Deus. De como sermos servos de Deus. É ali. Imagina só. Quem trabalha em empresa aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver aqui. Thalita, quem é teu chefe lá? Como é que é o nome? Meu chefe, não sei. Lucas, né? Se o Lucas te der uma ordem, Thalita, eu preciso que você faça, que você envie essa correspondência para mim hoje. O que você faz? Tu envia, né? É obediência, mas por que tu faz isso? Porque ele é seu chefe, não é isso? Então, o chefe de Jesus era Deus Pai. E quem será
que Deus designou para ser os nossos chefes. Durante toda a vida de Jesus, assim como eu e você, apesar de ele ser Deus, e a Bíblia mostra que ele era 100% humano, mas também era 100% Deus, e ele nunca usou digamos assim, a autoridade pelo fato dele ser Deus. Ele sempre foi humilde e obedeceu às autoridades, a começar de Deus, né? A começar por pessoas também, os governos, tudo mais. Então, a principal lição é: obedeça às autoridades que Deus colocou sobre você. Obedeça às autoridades que Deus colocou sobre você. Em Hebreus 13:17, não precisa abrir sua Bíblia, só acompanha aí, está escrito assim, ó: obedeçam a seus líderes no Senhor e submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, gente, aqui a Bíblia diz, Deus está dando essa ordem para a gente, que é para a gente obedecer às nossas autoridades humanas. Tá? Quem são? Quais são os exemplos de autoridades humanas que nós temos? O nosso governo, o nosso presidente, o nosso governador. Nós estamos aqui agora obedecendo ao nosso governador, por quê? Porque tem esse espaço, está todo mundo de máscara, exceto eu, porque eu estou aqui falando, mas estou distante de você, né? Mas nós estamos aqui debaixo da obediência de uma autoridade, né? Os governos, outro exemplo de autoridade, os nossos patrões no trabalho, né? Os chefes, diretores, professores de escola, você que ainda estuda, é jovem, adolescente, e também pastores de igreja, líderes de igreja. Essas pessoas também são nossas autoridades. Outra lição: seja obediente aos seus pastores e líderes. Olha só, tem algumas famílias que o pai e a mãe... Você gosta de comer com as pessoas? Gosta de comer, né? Se fosse só comer já estava bom, né? Comer com as pessoas é melhor ainda. E aqui pão e palavra, o pastor Wagner me disse que aqui vocês se amarram assim na comunhão, né? Tanto é que no último dia do CENIB a gente vai ter um momento, né, pastor Wagner? Depois da prova, né? Eu também me amarro, eu gosto muito. E eu gosto de comer muito massa. Eu gosto de comer pizza, pizza é um dos meus favoritos. Fala aí para essa pessoa do seu lado, qual que é a sua comida favorita? O que você gosta de comer? Eita, teve gente que está falando um monte até agora, né? Eu gosto de comer assim, eu gosto de comer macarronada. Macarrão com salsicha para mim, cara, é muito bom. Macarrão com salsicha, macarrão alho e óleo, eu também gosto, né? Tem gente que hoje come macarrão com pastor. Sabia? Macarrão com pastor. Como é que será esse macarrão com pastor, gente? Às vezes a gente não gosta de algumas coisas. E o que a gente faz? Quando a gente está comendo, é incrível, né? A serotonina vai lá em cima, aí a nossa língua fica solta, né? Aí alguns comem macarrão com o pastor. Pastor fez alguma coisa que você não gostou, ou falou alguma coisa, né? Esse pessoal que vem dar aula aqui, lá da NIB, me fazer desafio, fazer ser romântico com a minha esposa, né? Poxa, tu viu o que ele fez e tal? Ele, pastor, macarrão com pastor. Você está comendo ali aquela refeição na sua mesa, muitas vezes até na presença dos seus filhos, da sua esposa, e eles estão vendo você jantar o pastor, né? Falar mal, dizer que aquilo que ele fez não foi certo, aquele líder de ministério, tudo desorganizado, aquele negócio, a gente foi lá e não sei o quê. Macarrão com pastor. Olha só, a Bíblia diz, é uma coisa que é difícil para a gente, não é fácil. Tudo que Deus fala assim, meu filho, faça isso. É fácil de fazer, sim ou não? Não é fácil. Então ele diz, seja obediente à sua liderança. Então não fale mal da sua liderança. Se o pastor Wagner, alguma vez chegar assim e falar, gente, olha só, povo amado, filhinhos, né? O pastor Wagner é muito amável. No próximo domingo eu vou precisar, nós vamos fazer uma programação especial na igreja,
E eu preciso, todo mundo tem que vir de camisa verde. Aí você tem aquela camisa verde e aquela camisa vermelha lá no seu armário. Qual será a camisa que Deus quer que você vista? Qual é a cor que ele pediu para vir de camisa? Verde, né? É verde de quê? Verde de obediência. Tá? Qual é a cor que Deus quer que você vista? É verde de obediência ou é vermelho da rebeldia? Verde de obediência, né? Aí algumas pessoas falam assim, né? Obrigado, viu, gente? Uma salva de palmas para eles aqui. Mas Everton, é só uma cor de camisa, é uma coisa tão pequena. O que Jesus fala? Aquele que é fiel no pouco é fiel no... Aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Você pode, talvez no seu coração você pense, não, é só uma cor. Mas para Deus não é. Para Deus, se você escolher qualquer outra cor, é a cor da desobediência. E isso vale para tudo na vida. Não só para as autoridades da igreja, mas para governos, como eu falei, né? Para todo mundo. Então, Deus quer que você utilize a cor da obediência. Não reclame. Não reclame da sua liderança. Não reclame quando a sua liderança vai fazer alguma coisa. Eu estou falando do pastor Wagner, mas, por exemplo, eu tenho um pastor também. E às vezes eu estou meio desanimado, aí me dá vontade de reclamar. Até ontem mesmo. Ontem eu sentei do lado do irmão lá da igreja, né? Aí ele, poxa, eu estou muito desanimado, eu acho que é assim, assado. Aí eu ia levar essa mensagem, ia te estudar tudinho. Eu falei, olha, meu irmão, a Bíblia diz que é para a gente obedecer. Quando você for fazer, faça como o próprio Jesus, entendeu? Você está fazendo para Jesus. Nós estamos fazendo para Jesus. Tudo que é feito na igreja ou na sua vida, não só na igreja, mas lá no seu trabalho também, lá para o seu chefe, você está fazendo para Jesus. Então não reclame, faça faça bem feito. Seja aquela pessoa que se empolga e pega, quando é um evento, alguma coisa que vocês vão fazer, seja o primeiro aí atrás de convidar pessoas, de chamar, sabe? Seja uma bênção na vida do seu líder de ministério, seu líder de GA, entendeu? Deus, ele não justifica a desobediência, tá? Vocês sabem, no céu já existia um desobediente. Vocês sabiam disso? No céu, tem gente desobediente lá. Foi só uma vez que teve. Como é que era o nome dele? Lúcifer, né? Satanás. Assim que ele desobedeceu a Deus, ele foi expulso do céu, né? Teve uma vez que eu estava aconselhando, aí veio um jovem me procurar, lá na NIB. Aí, era uma jovem, na verdade. Ela teve um probleminha com o líder dela. Então, ela tinha tendência de falar muito mal, enfim, ela falava umas besteiras. Ela não conseguia obedecer aquele líder, né? E eu aconselhei ela ou a obedecer, a mudar de atitude, porque era isso que Deus queria, ou se ela não conseguisse, fosse para um outro ministério, alguma coisa assim, para obedecer, né? Mas o fato é que a desobediência dela já estava fazendo ela se aproximar de demônios. Os demônios começavam a vir, ela começava a ouvir voz, ela estava começando a pirar, então começou a ficar doidinha. E Deus, acima de tudo, ele premia a obediência. Deus premia a obediência. Por causa da obediência de Jesus, a Bíblia diz que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, e sobre o qual um dia vai se dobrar todo o joelho e toda a língua confessará que só Jesus Cristo é o chefe supremo, né? Essa daí foi minha tradução, tá? Então é isso, gente. Então, seja um servo obediente. Vamos lá, pessoal. Próxima cidade, Betsaida. Anotem aí, Betsaida. Mano, o Maxwell vai colocar aqui pra gente. Betsaida. Ela ficava também aqui na região da Galileia, tá bom? Onde nós estamos estudando agora. E vocês podem ler ali também no slide, tá bom?
Betsaida. E nesse primeiro ponto que a gente vai ver, onde está escrito ali Pedro, André e Filipe. Essa cidade foi onde os primeiros discípulos de Jesus foram chamados. Isso está lá em João 1,44. E todos nós sabemos que os discípulos foram muito, muito mesmo importantes para toda a história do cristianismo, né? Nós vimos na história da igreja, principalmente na parte da igreja primitiva, que depois que Jesus morre, o ministério continua. O ministério continua principalmente por conta de Pedro, né? Que foi um dos grandes cabeças assim, da igreja, e ele foi chamado ali dessa cidade. E a gente pode tirar de lição que esses discípulos, eles evangelizavam. A gente viu isso, né, na história da igreja. Eles evangelizavam, eles se espalharam assim ao redor do mundo todo. O mundo todo que eu digo é nessa região assim mais ou menos. Tudo bem? Então eles se espalharam, realmente o evangelho, foram a muitos lugares. A gente viu até que foi até no Egito, né? Até no Egito levaram as mensagens, muitos deles também morreram por conta dessa palavra. Então, assim, nós podemos tirar de lição e botando em prática de que nós não podemos deixar passar as oportunidades de evangelizar. Em setembro, aqui na Põe Palavra, vai ser um mês assim abençoado. Eu acredito que eu nunca nunca participei, nem vou participar ainda, né? De tanta programação que vai ter em setembro. Dia 12 de setembro, nós vamos ter o Tarde da Liga da Justiça, né, Manjane? Com Nova Teams, então vai ser uma bênção. Próximo, vai ter a primeira missão evangelística da PP, que o pastor Wagner está organizando junto com alguns irmãos para evangelizar num dos interiores aqui do Amazonas. Também nós vamos ter, dia 26 de setembro, uma evangelização com o pessoal do clubinho, tá bom? E vai ser diferente porque são as crianças que vão evangelizar outras crianças. Então, desde pequeno, elas têm que aprender isso. Então, elas vão levar mensagem para outras crianças. Vai ser uma manhã fantástica. E à noite ainda, vai ter, no mesmo dia 26, vai ter outra programação, chamada Juventude da PP, onde o Nova Teens e Novas Jovens vão, junto com alguns irmãos da NIB, vão vir para cá fazer uma programação evangelística. Então, não perca tempo. Não perca a oportunidade de evangelizar. Ainda falando um pouco de mim, quando eu cheguei aqui na Põe Palavra, uns 13, 14 anos, né? Eu tinha muita vergonha, assim, vergonha de falar. O pai e a mãe estão de prova ali, se vocês quiserem. Eu tinha muita vergonha mesmo. E o que me ajudou muito foi a igreja, foi os ministérios, principalmente o teatro. Então eu comecei a perder essa vergonha. E quando tinha programações evangelísticas, eu ia lá com o jovem, com o adolescente, conversava e depois eu falava da mensagem. Também teve pessoas que me ajudaram bastante, foi o pastor Wagner, Mano Jair, o Mano Dino também, que era meu líder dos adolescentes. Então, não perca a chance de evangelizar, tá bom? E outra coisa importante que aconteceu em Betsaida foi aquilo ali. Anotem aí, primeira multiplicação dos pães. A primeira multiplicação dos pães. Isso está em Lucas 9, do 10 ao 18. Eu vou ler aqui rapidamente, vocês não precisam ler, tá bom? Só me acompanha aqui. Lucas 9, 10 ao 18. Já? Todo mundo escreveu aí? Agora preste atenção aqui. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. Então ele os tomou e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus. Jesus não perdia a oportunidade de anunciar a mensagem, já estava pregando e ensinando aqui. E curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12, ou seja, os discípulos, aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e possam ir e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas Jesus disse para ele: deem vocês mesmos comida a eles. E eles disseram:
Mas, Senhor, nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos, como naquela música, né? E você já sabe o que aconteceu depois. Eles trouxeram os pães, Jesus fez o milagre. Jesus fez o milagre da multiplicação, mas o verso importante que quero passar para vocês é esse aqui. Mas depois estavam ali cerca de 5.000 homens. Era muita gente, não era? Muita gente mesmo. Mas é como se fosse, entre aspas, 5.000 homens. Por quê? Porque com certeza cada homem tinha o quê? Sua mulher. Então era mais ou menos 10.000. E se cada casal, né, um homem e uma mulher, tivesse um filho, só um filho, ia para quantos? 15.000. Então era 15.000 pessoas, basicamente. Entenderam? Mas o próximo verso. Mas ele disse aos seus discípulos, faça-nos sentar-se em grupos de 50. Um versículo às vezes tão passado em branco, né? Mas o que é importante, Jesus era organizado. Anotem aí, Jesus era organizado. Jesus não gostava de bagunça. Jesus tinha tudo certinho, tudo que ele planejava. Então Jesus não gostava de bagunça. É por isso que quando nós estamos servindo nos ministérios dele, nós temos o quê? Temos um ensaio. Às quintas, quinta tarde tem o ensaio do clubinho, onde nós vemos louvor, versículo, brincadeiras. A quinta noite também nós temos o ensaio do louvor. E é repetição. É cansativo, né, Manjane? É cansativo, mas tudo para a honra e glória do Senhor. E também tem outros ministérios que ensaiam, mas também tem o CENIB. Aqui, gente, também o negócio né, Manuel? A gente ensaia, a gente trabalha muito, é tudo cronometrado, todo o nosso tempo, o material que a gente recebe para estudar. Não é assim, a gente não estuda de um dia para a noite, não. A gente tem uma preparação durante uma semana, então tudo é certinho. Nada assim aleatório. Mas tem algumas coisas aqui na igreja que precisam ser organizadas. Tem ou não tem? 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 Fala mais alto. Isso vocês sabem o que é, gente. Se eu vejo, por exemplo, alguma coisa suja, um copo, às vezes, lá na planta, às vezes, o pessoal, quando acabou aqui o culto, né? O pessoal já vai lá correndo embora, vai lá para assistir não sei o quê, para fazer as coisas de casa. Mas também, quem fica aqui na igreja sabe que tem algumas irmãs que limpam as cadeiras, passam álcool em gel, varrem aqui. Então, será que você vai ver a dona Linda, a tia Deia, passando álcool em gel, você vai ficar parado? Não. Você vai, eis-me aqui, como o pastor Wagner sempre fala. Então, vamos nos disponibilizar mais. Será que você vai ver um microfone ali no chão? Aí você vai esperar o Mano Jânio ir lá juntar o pessoal da sonoplastia? Não. Você vai se levantar e ajudar. Porque se nós estamos aqui unidos e ajudando ao outro, a igreja vai crescer. Então, nós temos que colocar em prática. Tá bom? Então, esses 2 pontos, Betsaida, repita comigo, Betsaida. Isso, Betsaida. Que aconteceram esses 2 fatos. Os primeiros discípulos foram chamados e também ocorreu a primeira multiplicação dos pães. Agora, outra cidade. Na verdade, são 2 cidades. Tiro e Sidom. Anotem aí. Está aqui, ó. Tiro e Sidom. Essas cidades não ficavam mais na região da Galileia. Ficava aqui na região da Fenícia. Mais ou menos, subindo um pouco ao norte do Mar da Galileia. Tá bom? Anotem aí. Tiro e Sidom. Já? Beleza. Tiro e Sidom. Aí, como vocês podem ali é uma foto atual, tá bom? Claro que naquele tempo não tinha esses prédios, mas ali é mais ou menos para vocês se situarem. E aquela cidade, como já falei, era da Fenícia. E aconteceu um milagre muito também importante. Anotem aí, foi a cura da filha da cananeia. Cura da filha da mulher cananeia. Isso também é Mateus 15, 21, 28. Vocês acompanhem comigo, tá? Agora, peguem sua Bíblia aí rapidamente. Mateus 15, 21, 28. Cura da mulher cananeia. São esses lugares, tá bom? Já, cura da mulher cananeia.
Verso 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu a palavra, então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus estava falando aqui que ele só veio ensinar os judeus, tá bom? Porque ela era cananeia e Jesus estava cumprindo o seu ministério, ele estava ali no seu caminho e aquela mulher cananeia estava pedindo que ele curasse a filha dele. Então a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que Jesus fez? Jesus, na verdade, queria testar a mulher cananeia. Ele queria saber como que ela iria reagir. E como a gente acabou de ler, ela contra-argumentou. Isso já mostra uma coragem, né? Quem aqui teria coragem para contra-argumentar contra Jesus? Eu não teria. Mas ela teve coragem. Ela provou humildade. E ela confiou em Deus. Ela confiou em Deus. E o resultado é esse aqui, ó. No verso 28, o último. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha ficou curada. Então, se cada um de nós tivermos fé, se cada um de nós entregarmos as nossas dificuldades, as nossas preocupações a Jesus, Ele tem poder e força para curar. Então, confie em Deus. Tá bom? Confie em Deus. Então, foi esse. Quais eram... essa primeira cidade, qual foi? Betsaida, repita comigo. Betsaida. Tiveram 2 acontecimentos. Foi o chamamento dos primeiros discípulos e também a primeira multiplicação dos pães. E aqui, qual é o nome dessas cidades? Tiro e Sidom. Tudo bem? Então, são essas cidades que na aula 3 de hoje. Claro, tem muitas cidades, mas nós, por conta do nosso tempo, nós resumimos e nós tiramos os principais. Tá bom? E é isso. Mano Everton. Obrigado. Na lista de presença, você tem o campo, né, da sua presença, mas tem o campo também da tarefa que foi passada para casa, né, da última aula. A tarefa era você fazer até a segunda página, pelo menos, da sua apostila, tá? Aquelas tarefas que nós explicamos aqui no quadro. E também você ligar para o seu irmão, tá bom? Eu espero que você tenha ligado. Por favor, não minta, né? Deus está vendo, seja honesto, né? E coloque aí se você cumpriu essas 2 tarefas ou não, tá? Para essa próxima semana, um aviso importante, graças a Deus, nós vamos ter 1 hora a mais de CENIB. Nós vamos passar agora a ter 2 horas, tá bom? Nós vamos começar às 3 e vamos terminar às 17, não é isso, pastor Wagner? 3 e vamos encerrar às 17, tá? Tarefa para a próxima aula, assim, a apostila que nós passamos para vocês, teve uma parte que nós precisamos pular essa aula, tá? A parte dos romanos, samaritanos, nós vamos voltar com isso na semana que vem. Ou então, fique ligado, nós vamos passar lá no grupo do WhatsApp, tá? Nós vamos passar no WhatsApp para vocês, o que você precisa escrever lá. A tarefa final da matéria, lembre-se, é você preencher toda essa apostila, tá? Até a última aula. Na última aula também nós teremos a nossa prova, tá bom? Da matéria. Tudo isso que a gente enfatiza aqui, por exemplo, o que pode cair na prova? Aonde foi a cidade que Jesus nasceu? Belém de Judá. Aonde ele cresceu? Nazaré, muito bem. Onde começou o ministério de milagres de Jesus? Caná da Galileia, muito bem.
Qual foi a cidade onde os primeiros discípulos foram chamados? Betsaida, muito bem. Tá aí, estão manjando. Então é isso, tá? Eu espero que você tenha aprendido. Muito obrigado. Quer falar alguma coisa, pastor Wagner? A tarefa é você continuar fazendo a apostila, tá? Nós só vamos cobrar agora o término, a conclusão da apostila no final na última aula, tá bom? Você vai lá marcar se você conseguiu concluir todo ou não, tá bom? Deu para entender? Por quê? Ah, sim. Anteriormente a gente estava fazendo esse esquema de 1 hora porque por causa do tempo, por causa da lei, não é isso, pastor? Por causa da lei vigente, mas agora, graças a Deus, as coisas estão mudando, o Covid já tá indo embora, né? O Covid já está pegando Covid, também já está indo embora, e nós vamos passar a fazer essas 2 horas lá na nossa igreja lá, Torquato também, nós também já estamos nesse tempo, 2 horas. Então é isso, gente. Agradecemos muito, tá? Tivemos que resumir muita coisa pelo tempo de 1 hora, mas semana que vem a gente consegue trabalhar um pouquinho mais, tá bom? Agradeço mais uma vez a sua presença. Qualquer dúvida, pode perguntar lá no WhatsApp que a gente responde, tá bom? Obrigado.